Bom, pessoal, eu tô aqui para falar hoje sobre nhoque, né? Eu costumo fazer nhoque de batata doce e aí, claro, a gente tem que usar a batata Asterix, que é de casca vermelha, que se trata de cera com menos água. Então, um bom nhoque, independente se ele é de mandioquinha, se ele é de mandioca, se ele é de qualquer tubérculo, ele tem que ter a massa seca. Então eu digo, não cozinhe nunca para ter uma boa qualidade de nhoque. O nhoque em água, submerso ali na água, que nem a gente pode cozinhar a batata para fazer o purê. Pelo contrário, o purê menos amido, ele fica menos grudento. E para o nhoque é necessário um pouco desse amido. Então você pode embalar as batatas, a mandioquinha, a mandioca, né, dentro de um alumínio, fazendo aquele pacotinho da batata enrolada, e leva ao forno. Cada um deles vai ter um tempo aí para o cozimento, e o ponto dessa batata estar assada perfeitamente é quando você pega uma faca cega, eu digo aquelas redondas, né, que não tem ponta, e você espeta essa batata, fura o alumínio, fura a batata e ela entra facilmente. Se você pegar uma faca afiada, ela vai entrar e às vezes ela pode parecer que está macia, mas por ela ter um bom corte, ela entra na batata. Então tem que ser uma faca cega, principalmente aquelas de ponta arredondada. Enfiou e tá mole, você sente que ela entra com facilidade. Quando você tirar, você percebe que ela tá bem quente, a faca, tá aí o ponto. Tira a batata do forno, desembala aí do papel alumínio e você vai descascar com uma luva, porque ela vai estar quente. É importante descascar quente, aí eu vou depois dizer o porquê. Pega uma faca, vai descascando essa batata, tira toda a casca e deixa ela amornar, reservada ali do lado, tá? Pode ser inteira ou se você já conseguir dar uma pré-amassada para ela esfriar. Você vai começar a manipular ela quando ela estiver morna, tá bom? E aí agora a gente vai para o primeiro passo para fazer esse nhoque. Eu já tenho aqui a massa pronta, eu já coloquei todos os ingredientes que eu já vou explicar para vocês a quantidade. E ela foi fabricada numa temperatura de mais ou menos 23, 24 graus, que é o que a gente consegue manipular facilmente e ajuda a derreter os ingredientes para a massa ficar bonitinha assim. E aqui também tem a farinha, tá bom? Vamos para o próximo passo. Uma dica importante, quando a gente for utilizar a farinha de trigo ou mesmo a farinha de trigo integral, a gente deve escolher uma farinha que seja rico em ácido fólico e ferro. Vou dar um exemplo dessa da marca Renata. Tá vendo ali que tá escrito? Porque essa farinha, ela ajuda com que você necessite menos quantidade. Então, como ela é enriquecida, você não vai precisar de uma quantidade no qual se ela não fosse. Então, vamos supor, se não fosse enriquecida, para uma receita que eu vou passar para vocês, a receita inteira, que seria 1 kg de farinha para 5 kg de cada batata, essa daqui vai em torno de 1/3, tá? Depende muito, claro, na fabricação, quando você percebe que a massa já começa a desgrudar da sua mão. Então a receita entra aí com uma proporção, mas tem que ter o tal do feeling, o sentimento de você botar a mão e perceber que a massa está desgrudando. Talvez, dependendo do tempo, ou mesmo do tipo de tubérculo que você está usando, se ele está muito seco, se ele está um pouco aguado, você tem que pôr um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Então, a farinha, principalmente, ela é colocada aos poucos, ok? Agora a gente vai, se possível, numa área que seja em pedra, né? Eu vou usar o meu balcão aqui. A gente dá uma untada com a farinha, para que a massa não grude, né? Então, a gente unta um pouco essa massa, devolve ela aqui e a gente tira o excesso de farinha da frente da fabricação. Por quê? Porque às vezes não há necessidade de toda essa farinha, mas a gente deixa lá do lado para quando precisar salpicar mais e a massa não grudar. Então aqui a gente vai ter que fazer a minhoca, né, que é onde vai dar início aos cortes do nhoque. Então eu vou tirando aqui alguns pedaços, não preciso enrolar toda ela tá aqui, ó, reservada. Aí eu vou tentar fazer uma minhoca daqui que ainda também tá grande, eu posso dividir aqui em 4 partes. Aqui tá um pedaço pra gente iniciar a primeira fabricação. Então eu unto um pouco aqui, vou trabalhando com a massa.
Bom, enquanto eu estou fazendo aqui, eu vou falar um pouco sobre os ingredientes. É importante a gente nunca usar algo que seja de estrutura diferente. Então, para esse tipo de nhoque que eu faço, eu utilizo sempre a batata doce, ou a batata asterix, ou a mandioquinha, tá? Nunca fiz de mandioca, já fiz de batata roxa doce, também fica muito boa. Eu tenho essa seguinte receita. Ela vai para cada quilo de batata assada, não é com casca, tá? Isso é importante. Para cada quilo de batata assada, a gente vai utilizar em torno de 200 gramas de farinha enriquecida com ácido fólico e ferro. A gente vai utilizar em torno de 100 gramas de queijo parmesão de boa qualidade, tá? Ralado finamente, não é grosseiramente, tem que ser aquele ralado fininho, porque ele tem que interagir bem com a massa, tá? Aí a gente vai utilizar em torno de 80 a 100 gramas de manteiga. Isso depende, na hora que você for fazer a massa, estiver mexendo com ela, se ela ficar extremamente grudenta na sua mão, mesmo com essa quantidade de farinha, você pode acrescentar esse restante de manteiga e completar aí a 100 gramas, mas a gente começa com 80, tá? Você pode colocar em torno de 5 gramas de sal, pitada de noz moscada. Pra gente saber aí 5 gramas de sal, para quem não tem balança, é uma colher de café, tá? Não completamente cheia, você pega o sal, tira o excesso, ali tem mais ou menos 5 gramas de sal, tá? Então a gente falou da farinha, falou da batata, falou da manteiga e um ingrediente extremamente importante, que é o ovo. Vai um ovo. Então, recapitulando, 1 kg de batata, 200 gramas de queijo ralado finamente, parmesão, se possível de parmesão, pode ser tipo parmesão, que é o nacional, ou o italiano. Mais ou menos de 80 a 100 gramas de manteiga, não é margarina, tá? Mais ou menos 5 gramas de sal, uma colher de café, pitada de noz moscada ralada, um ovo, certo? A farinha vai ser em torno de 200 gramas. Pode ser que altere aí até 20% a mais ou 20% a menos. Então a gente vai terminar aqui de fazer a minhoca. A minhoca deve ter em torno de circunferência ou diâmetro 1 centímetro. 1 centímetro. Tá vendo aí? Para não ficar um nhoque nem muito grande nem muito pequeno. Lembrando que por ele ter farinha e ovo, quando a gente coloca ele na água fervendo, com óleo, ele vai crescer. Então não pode ser menor do que isso e nem maior, porque ele vai ficar um nhoque muito grande. A não ser que você vá fazer nhoque recheado, que daí a gente entra com uma segunda receita, tá bom? Então, pessoal, acabei de fazer a minhoca, tá aqui, né? A gente vai alongando em partes diferentes para que ela tenha toda o mesmo formato cilíndrico em todas as partes, né? Depois que eu fiz isso, é importante a gente dar uma salpicada de farinha no comprimento dela. Por quê? Quando eu for cortar, no centro vai ter muito menos farinha do que nas extremidades. Aí ele não vai grudar um com o outro. Então a gente dá uma salpicada, passa de novo a minhoca em cima desse pouquinho de farinha e inicia o corte. Olha, é mais ou menos um dedo, tá? Meu dedo em comprimento ele é pequeno, mas de largura ele deve ter em torno de 1 centímetro. É esse tamanho do nhoque. Você pode colocar o dedo e corta. Olha lá, esse é o nhoque. Mais ou menos um dedo. Quando você for cortando, você vai perceber que ele vai formar umas pontinhas. Olha aí. É normal, não tem problema, tá? Então é assim que ele vai ter que ficar. Eu vou cortar o filme, mas eu vou cortar tudo isso, daqui a pouco vocês vão ver a meia cheia de nhoques, beleza? Então, pessoal, tá aqui, ó. Deu bastante nhoque. Eu vou dizer que dá para pelo menos aí 4
a 5 pessoas comerem, tá? 4 pessoas comem muito bem. Então, a gente fez a receita baseando em 1 kg de batata assada, ok? Agora a gente vai para outra etapa, que é cozinhar os nhoques. E daí depois disso, quando eu pré-cozinhá-los, na verdade eu vou cozinhá-los, depois que eu cozinho, eu tiro, coloco em uma água gelada para que ele receba o choque térmico e pare de cozinhar, para ele não ficar mole. De qualquer forma, com essa junção do queijo, do ovo, da farinha, ele fica bem aglutinado, então não vai ter esse problema. Só que a gente para o cozimento, tem que manter macio, e quando você for terminar com o molho quente, você só aquece rapidamente na água quente, então você abaixa e levanta e já põe no prato e banha com o molho. Vai ficar muito bom, tá? Então a gente agora vai cozinhá-los. Vocês vão ver que eu vou ter então uma vasilha com água gelada. Cozinhei. Quando que a gente sabe se ele está cozido ou não? Quando ele subir, ele boia. Assim que ele boiar, ele está pronto. Você pega com uma peneira e já coloca diretamente na água quente, na água gelada, ok? Vamos lá. Bom, pessoal, agora eu estou colocando o nhoque então na água quente. A gente deve colocar assim para ele não amassar. Pode ir derrubando aos poucos. Não tem problema em colocando em várias etapas. Por quê? Porque aqueles que estão ficando prontos, eles vão flutuar. Então, os que estão ficando depois vão subir depois. A gente vai colocando. Ó, eles não sobem todos de uma vez. Eles sobem aqueles que eu coloquei primeiro. Aí agora eu pesco cuidadosamente para não amassá-los. Já derrubo direto na água. Essa água tá geladinha. Não precisa ficar caçando nhoque lá embaixo. Pega somente os que subiram, porque isso quer dizer que eles já estão prontos. A gente derruba na água, olha lá, ó. Isso que acontece, olha que fácil. Sem pressa. Pessoal, tá aí, olha lá, escorri toda a água. Agora eu jogo um pouquinho de azeite para ele não grudar e esfriar. Então, aí, tá untado, é só ele esperar esfriar um pouquinho. E aí a gente já vai para a parte do molho para juntar junto com o nhoque e finalizar. Bom, pessoal, agora eu vou para a parte do molho, como eu tinha dito antes. Aqui a gente vai utilizar tomate italiano, né? Então ele realmente é de origem italiana. Você consegue comprar em qualquer mercado, mas tem que observar se realmente ele tem essa origem, tá? Infelizmente o nosso tomate é tão bom quanto, mas eles são enviados para lá, né? Então a gente compra esse tomate, que ele é só sem a casca, ele é inteiro. Ele recebe um meio cozimento, então ele já vai estar um pouco mole, tá? Você vai utilizar em torno de 2 latas. Aqui eu tenho em torno de 240, 500 gramas de tomate, tá? Só que ele diz na embalagem que eles são drenados. Com o caldo vai dar em torno de 400 gramas cada latinha. Então aí dá 800 gramas de molho no total. É o que tá legal para nossa quantidade de 2 a 3 porções, tá? A gente vai utilizar 5 dentes de alho, eu já separei aqui, tá? A gente vai cortar ele, não precisa amassá-los e virar um purê, pequenos pedacinhos, tá? Até para ficar, deixar um sabor bem concentrado no molho. A gente vai utilizar o azeite, frita um pouco esse alho, não deixa ele pegar nenhum tipo de cor. Assim que ele fritar e querer mudar de cor, você já acrescenta o tomate. Às vezes, com essa marca, eu sei que a gente ainda, mesmo sendo italiano, sendo um tomate bem maduro, a gente vai precisar dar uma correção com um pouquinho de açúcar, tá? Então é sal, açúcar, a gente coloca o alho para fritar e depois coloca as latas de tomate. E aí depois o caminho é simples e tem que ser obedecido, tem que haver a redução do molho. Você tem que tirar o excesso do caldo. Fogo baixo, deixar cozinhando para sair toda aquela água e ficar somente a pasta do molho, que daí é um molho bem próximo do típico italiano, tá bom? Vamos para lá. Para finalizar, a gente deixa a água fervendo para aquecer o nhoque, tá vendo aí? E o molho já tá lá prontinho. Eu vou desligar o fogo. Olha só, ele tem que estar assim, ó, borbulhando.
Agora, o que eu faço? Tirei a tampa. Só confirmo para ver se ele não está grudado no fundo. Tá vendo que tem pouco líquido? Olha, tem que ficar uma pasta de tomate. Aqui só tem tomate, tempero. A água que tem aqui dentro é do próprio tomate. Eu não adicionei água, tá? Olha só. Ó. Isso é um molho de tomate perfeito para o nosso nhoque, tá bom? Já já a gente volta. Então, pessoal, eu falei, lembra? Deixando a água ferver. Agora a gente vai tirar um pouquinho do nhoque. Acrescenta ele aqui na água fervendo, olha só. Pra gente aquecer com cuidado. Pra eles não quebrarem. Água fervendo, sempre. Não pode estar morna. A gente só vai aquecer um pouquinho. É isso. 30 segundinhos aqui, a gente já vai colocar no prato, beleza? Então, pessoal, aí eu já tirei o nhoque, ele tá bem quente, deixei lá 30 segundinhos só na água fervendo, tá? E aí já tinha aquecido o molho pronto, olha só a textura do molho. A gente rega o nhoque. Aí aqui pra digníssima, né? A pessoa é muito exigente. Agora a gente vai ralar o queijo. Pessoal, pra finalizar, a gente rala o queijinho. Tá pronto. Então, nhoque de batata doce, molho sugo, tá? Rala um pouquinho de queijo e é isso. Manjei!